Entre as luzes cintilantes de Lisboa, uma jovem é traída publicamente pelo próprio namorado e pela melhor amiga, bem no meio de uma festa luxuosa. Quando todos os olhares se voltam para ela no momento mais humilhante, um estranho se aproxima, lhe dá um beijo inesperado e muda tudo. A partir desse instante, ela é arrastada para um redemoinho entre amor e poder, entre o sonho da arquitetura sustentável e as tramas obscuras do submundo. Mas também é desse ponto que ela descobre sua verdadeira força e um amor grande o suficiente para desafiar o mundo inteiro. Sob as luzes douradas do saguão do Hotel Avenida Palace, onde colunas de mármore e marfim refletiam o brilho de centenas de lustres de cristal, Inês Oliveira entrou, com o coração acelerado como se tivesse acabado de sair de um sonho. O vestido longo de seda azul turquesa, justo ao corpo, balançava suavemente a cada passo, despertando nela tanto orgulho quanto apreensão. Não era apenas uma festa comum, era a inauguração do Residencial Aurora, projeto no qual ela havia trabalhado intensamente durante 8 meses como arquiteta assistente. Sua posição era modesta, mas cada detalhe das áreas verdes, das soluções de economia de energia e dos pequenos jardins suspensos tinha sido fruto do seu carinho pela profissão. Naquela noite, Lisboa transbordava música e risos elegantes, e entre centenas de convidados ilustres políticos, investidores, jornalistas e arquitetos renomados, ela não passava de um rosto apagado na multidão. Ainda assim, no fundo do coração, ardia uma chama secreta. Um dia, ela não estaria apenas à margem. Uma mão quente apertou levemente sua cintura, fazendo Inês estremecer. Miguel Duarte, seu namorado de 3 anos, aproximou-se e sussurrou ao seu ouvido. Inês, esta noite você está deslumbrante. A voz dele, grave e suave, trazia consigo o aroma do vinho tinto que acabara de degustar no bar. Inês sorriu, sentindo o sopro familiar na nuca que sempre fazia seu estômago se contrair. Quantas vezes bastava um gesto carinhoso de Miguel para convencer-la de que aquele amor era sólido como os edifícios de concreto que ele tanto exaltava nas reuniões. Ela se apoiou de leve em seu ombro, deixando que o calor dele dissipasse a tensão que lhe agitava o peito. A música de valsa ecoava pelo salão, enquanto casais elegantemente vestidos rodopiavam sobre o piso reluzente. Do seu ponto de vista, Inês avistou símbolos vivos da arquitetura lisboeta. O professor Almeida, a quem admirava desde a faculdade, conversava animadamente com investidores espanhóis. A célebre arquiteta Catarina Silva, em um vestido vermelho flamejante, e jornalistas se esgueiravam pela multidão, à caça de notícias frescas para os jornais do dia seguinte. O coração de Inês batia mais forte. Aquela era uma rara oportunidade de estar diante de pessoas com quem sonhava trabalhar. Mesmo que fosse só para compartilhar um pouco das suas ideias, já se sentiria realizada. "Em que você está pensando?", perguntou Miguel, com a mão ainda pousada de forma possessiva sobre sua cintura. Ele era alto, os cabelos negros bem penteados com gel, o terno azul marinho sob medida destacando sua presença. Não era apenas talentoso, mas também extremamente ambicioso. Repetia com frequência que, para vencer, era preciso agradar os investidores mais do que correr atrás de ideais utópicos. Apesar de essas palavras às vezes ferirem Inês, ela escolhia acreditar que ele tinha razão. Talvez fosse mesmo o único caminho para sobreviver naquele meio. "Eu só penso que um dia também vou estar no centro de um evento assim, não apenas como a namorada de alguém", disse ela em voz baixa, ainda olhando o reflexo das taças de champanhe. Miguel sorriu de canto. "Continue sonhando, querida. Mas lembre-se, neste meio, sonhos não bastam. É preciso estratégia, é preciso apoio." O tom condescendente a fez engolir em silêncio o ardor da sua ambição. De repente, uma voz feminina soou animada atrás dela. "Inês, não acredito." Era Sofia Costa, sua melhor amiga dos tempos de faculdade, companheira de noites em claro, fazendo projetos, de cafés amargos na biblioteca antiga. Agora, brilhava em um vestido vinho, os cabelos loiros soltos sobre os ombros. Seus olhos radiantes emocionaram Inês. "Sofia!", exclamou, abraçando-a com força. "Quanto tempo! Meu Deus, você mudou tanto. Quem diria que aquela menina escondida atrás de pilhas de desenhos se transformaria nessa mulher deslumbrante?"
Miguel estendeu a mão para cumprimentá-la. Olá, Sofia. Faz tempo. Inês percebeu um sorriso ligeiramente constrangido, mas íntimo demais, no rosto da amiga. Seu coração vacilou, mas ela afastou o pensamento, repreendendo a si mesma por desconfiar. A conversa prosseguiu com elogios à festa e ao vestido de Inês, até que Sofia comentou: "Você deve estar orgulhosa de ter participado do Residencial Aurora. Esse projeto vai mudar a cidade." Inês respondeu com humildade: "Fui apenas assistente. Contribuí com uma parte pequena. Mas coloquei muito do meu coração na parte verde." Miguel interveio com um encolher de ombros. Às vezes, Inês tem umas ideias meio sonhadoras, mas até que são fofas, não acha? As palavras a feriram, mas ela sorriu em silêncio. Pouco depois, Miguel a deixou para conversar com investidores, pedindo que não se afastasse. Inês suspirou aliviada. Pegou uma taça de champanhe e caminhou sozinha pelo salão, absorvendo a beleza das colunas, dos tetos altos decorados e das luzes cintilantes. Diante de uma pintura antiga de Lisboa, recordou-se de seu pequeno apartamento em Alfama, com paredes manchadas de umidade e um par de vasos de manjericão e lavanda na sacada estreita. O contraste lhe doeu. Ainda era apenas uma iniciante cheia de sonhos, com poucas conquistas concretas. Um toque leve no ombro a fez virar-se. Sofia estava de volta, desta vez pálida, os lábios tensos, como se quisesse revelar algo, mas recuasse no último instante. "Inês, deixa pra lá. Não é hora", murmurou, afastando-se rapidamente quando Miguel retornou. Miguel parecia tenso, o olhar varrendo o salão. Aproximou-se e disse baixo: "Precisamos conversar." "Agora?" perguntou Inês, nervosa. "Melhor em um lugar reservado." Ele tentou puxá-la, mas ela se firmou. "Se tem algo a dizer, diga aqui." Os olhos dele se obscureceram. Respirou fundo e disse, com voz pesada: "Inês, o que temos acabou." O mundo parou. Sons, risos, música, tudo desapareceu. "Como assim?" ela balbuciou. Miguel desviou o olhar. "Encontrei outra pessoa. Ela me entende melhor, compartilha minhas ambições." "Quem?" perguntou, embora já intuísse a resposta amarga. Sofia surgiu, os olhos marejados, mas em silêncio. A confirmação era desnecessária. Os convidados começaram a cochichar, formando um círculo em volta. Inês se sentia exposta, presa. "Há quanto tempo?" conseguiu perguntar. 3 meses, confessou Sofia, com voz quebrada. 3 meses. Cada jantar a 3, cada conversa íntima, tudo se convertia em traição. Mas as lágrimas não vieram. Se chorasse, perderia a última réstia de dignidade. Miguel ergueu a voz, como para que todos ouvissem. "Você é boa, Inês, mas não o bastante. Vive sonhando com projetos verdes inúteis, quando o setor exige lucro, realidade. Nem no amor você me deu o que eu precisava." Sussurros percorreram o salão. Inês tremia, mas conseguiu sussurrar: "Você é cruel." "Só sou honesto", respondeu ele, gelado. "Olha ao redor. Alguém acredita que você se tornará uma grande arquiteta? Deveria ser realista e escolher outro caminho." As palavras lhe perfuraram a alma. O chão parecia desaparecer sob seus pés. E então, uma voz masculina ecoou firme: "Com licença." Um homem alto, de cabelos castanho escuros penteados para trás, terno italiano impecável e olhar profundo, aproximou-se. Seus passos lentos, mas seguros, dominaram o espaço. Parou diante de Inês, ergueu delicadamente seu queixo e a beijou. Um beijo contido, mas intenso o suficiente para silenciar o salão inteiro. O coração dela disparou. Não sabia mais quem era. Onde estava só sentia o calor firme e decidido, que se espalhava através daqueles lábios desconhecidos. Quando ele se afastou, o tempo parecia suspenso. O homem sorriu levemente, virou-se para Miguel e estendeu a mão. "Alejandro Vega, muito prazer. E você deve ser o ex-namorado da Inês." A palavra ex cortou o ar como uma lâmina. O salão inteiro estremeceu. Vozes sussurraram: "Vega, não é aquele grupo imobiliário poderoso?" Mas Alejandro não se importava. Seu olhar permanecia em Inês, um olhar que a confundia e, ao mesmo tempo, lhe dava um ponto de apoio em meio à tempestade.
Naquele instante sufocante, enquanto a apresentação de Alejandro ainda ecoava entre as paredes de cristal, Inês quase esqueceu como respirar. Todos os olhares do salão recaíam sobre ela, a mulher que acabara de ser humilhada pelo namorado e pela melhor amiga, mas logo em seguida fora beijada e defendida por um homem poderoso. Nenhum filme poderia ser mais dramático do que a realidade. Ela ouvia claramente os sussurros pelo salão. Alejandro Veiga e ele mesmo, o CEO do Veiga Group, porque ele beijou aquela garota. Cada comentário lhe feria como agulhas na pele, mas, ao contrário de minutos antes, Inês já não se sentia uma presa exposta ao escárnio. O gesto inesperado de Alejandro, sua aparição firme, havia virado o jogo. Miguel congelou, a mão cerrada em punho. Não estava acostumado a ser interrompido, muito menos a ser desprezado em público. Seu olhar faiscou de raiva, mas vacilou diante dos olhos dominadores de Alejandro, um olhar que fazia investidores inteiros recuar. Miguel Duarte respondeu com a voz rouca: "Ainda não nos conhecemos, Sr. Vega." Alejandro apertou sua mão, um cumprimento educado, mas carregado de imposição. "Muito prazer, mas eu já conheço você. Mais importante ainda, eu conheço o trabalho da Inês." Pronunciou cada palavra devagar, com clareza. Um burburinho percorreu a sala. Inês arregalou os olhos. Alejandro Vega conhecia seu trabalho, o homem cujo nome se ligava a empreendimentos luxuosos por toda a Europa, descrito pela imprensa como o lobo jovem do mercado imobiliário. Conhecia uma simples arquiteta assistente? Miguel riu. Amargo. Deve estar enganado. Inês é apenas assistente. O trabalho dela não merece a atenção do Vega Group. Alejandro arqueou a sobrancelha e retirou o celular do bolso. Em poucos toques mostrou a tela. Desenhos técnicos com a assinatura de Inês ao lado do campo paisagismo e sustentabilidade. O salão explodiu em murmúrios. Arquitetos veteranos assentiram discretamente. Jornalistas tomavam notas apressadas. Miguel ficou rígido. "Estranho", disse Alejandro, em tom sereno. "Os documentos públicos do Departamento de Urbanismo confirmam a participação direta dela. Por que então negar isso?" Um arrepio percorreu a espinha de Inês. Nunca alguém a havia defendido assim. Mas ao mesmo tempo, a dúvida crescia. Como ele sabia tanto? Por que escolhera justamente este momento para agir? Miguel balbuciou algo, mas desistiu. Sofia, ao lado, com olhos marejados, não ousava encarar Inês. O ambiente ficou tão pesado que alguns convidados se afastaram para não se comprometer. Alejandro voltou-se para Inês, oferecendo-lhe o braço, olhar sereno mas profundo. "Talvez devêssemos continuar essa conversa em um lugar mais tranquilo." Ela hesitou. Lançou um último olhar a Sofia, a amiga que se tornara traidora. O coração se contraiu. Murmurou, baixo, quase apenas para que Sofia ouvisse: "Não temos nada para conversar." E pousou a mão no braço de Alejandro. O salão inteiro suspirou quando os dois se afastaram. Cochichos surgiram atrás. Quem é ela? O que está acontecendo? Mas Inês não olhou para trás. Cada passo parecia pesado, mas trazia também uma sensação de libertação. Chegaram ao terraço. Diante deles, Lisboa brilhava sob as luzes da noite. O rio Tejo refletia prateado. O vento, carregado de sal do mar, dissipava a opressão do salão. Inês soltou o braço dele, abraçando os ombros. "Por que fez isso?" perguntou, a voz trêmula, entre gratidão e confusão. Alejandro manteve distância respeitosa, a voz calma. "Porque não suporto ver um talento ser humilhado diante de mim." Pausou, olhando o horizonte. "Sei das propostas sustentáveis que você escreveu para o Aurora, as que foram descartadas por questões de orçamento. Acredito que podem mudar a forma como construímos esta cidade." O coração de Inês se apertou. Como ele sabia? Aqueles relatórios haviam sido seu esforço mais íntimo, ignorados sem dó. Até Miguel rira deles, chamando-os de infantis. Alejandro voltou-se, a voz mais grave. "Quero que você lidere um novo projeto do Vega Group. Verde Vida, um bairro sustentável, baseado exatamente nas suas ideias. Não é piedade, é confiança." Inês ficou imóvel. Pela primeira vez em meses, sentiu-se reconhecida não como sonhadora, mas como alguém capaz de construir. Mas o medo também a invadia. Traída, desamparada,
Poderia confiar? Ou seria outro sonho destinado a se despedaçar? Por que eu? Sussurrou. Alejandro sorriu, não com arrogância, mas com uma sinceridade rara em homens de poder. Porque eu sei, eu vi e acredito. Os olhos dela se encheram de lágrimas, ainda que persistisse a dúvida. Depois de uma noite tão cruel, promessas soavam frágeis. Parece simples demais. Uma arquiteta anônima, humilhada por colegas e pelo namorado, agora convidada por Alejandro Vega a liderar um grande projeto? Isso soa como conto de fadas. Ele não se ofendeu. Pelo contrário, seu olhar se suavizou. Sim, Inês, parece conto de fadas, mas, às vezes, a vida é exatamente assim. Eu não apareci por acaso. Venho acompanhando seu trabalho desde a Universidade de Lisboa. Seu trabalho final sobre habitação social sustentável foi compartilhado comigo por professores. Ele me fez refletir muitas noites. As palavras a deixaram atônita. Lembrava-se bem daquele estudo. Um bairro modesto, com hortas coletivas, energia solar, áreas verdes compartilhadas, um sonho juvenil. Nunca pensara que alguém tão influente pudesse ler. Lô, o senhor realmente leu? Murmurou. Alejandro assentiu, olhos firmes nos dela. Não apenas li, eu acreditei. Deu um passo, não demasiado próximo, mas suficiente para que ela sentisse o peso da sua presença. E hoje, ao vê-la ser humilhada por causa dessas ideias, não pude ficar parado. O vento frio balançou seus cabelos. Inês desviou o rosto para a cidade, escondendo a emoção. A dor da humilhação ainda queimava, mas agora se misturava a uma fagulha de esperança. Eu não sei o que dizer, balbuciou. Obrigada por me salvar daquela situação. Mas quanto ao projeto, preciso de tempo. Não quero ser motivo de riso de novo. Alejandro inclinou a cabeça. Voz serena. Eu compreendo. Não peço decisão agora. Descanse. Amanhã enviarei um esboço do plano. Leia. E se ainda restar um pouco de fé em si mesma, me ligue. Entregou-lhe um cartão de visitas. Alejandro Vega, CEO, Vega Group, com seu número pessoal. Inês o recebeu com a mão trêmula, como quem segura a chave de outro mundo. O silêncio pairou. Alejandro então se inclinou levemente e beijou o dorso da sua mão. Não era o beijo desafiador do salão, mas um gesto discreto, respeitoso. Boa noite, Inês. Descanse. Amanhã será outro dia. Ele se afastou, o porte imponente desaparecendo pela porta de madeira da escada. Inês permaneceu imóvel, o vento agitando seu vestido, o coração em turbilhão. Tudo havia acontecido rápido demais. Perdera um amor de 3 anos, fora traída pela amiga, humilhada em público e, ao mesmo tempo, recebera a oportunidade que qualquer arquiteto sonharia. Sentou-se no parapeito de pedra fria, apertando o cartão na mão. A noite de Lisboa se estendia diante dela. Telhados vermelhos, ruas sinuosas, luzes que subiam às colinas. As lágrimas finalmente correram, não mais por Miguel ou Sofia, mas por si mesma. Suportara sem chorar diante de todos. Agora, sozinha na escuridão, permitia-se desmoronar. Quando Inês chegou ao pequeno apartamento em Alfama, já passava das 3 da manhã. A senhoria, Dona Teresa, uma senhora de cabelos grisalhos presos em coque, ainda estava acordada, com uma xícara de chá nas mãos. Filha, ouvi passos. Estás bem? O olhar preocupado de Dona Teresa foi o gatilho. Inês a abraçou com força, em busca de amparo. Não estou... Chorou, contando tudo. Miguel, Sofia, a humilhação, Alejandro. A senhora escutou atenta, murmurando, ai, 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 balançando a cabeça indignada. Ao ouvir sobre o cartão de Alejandro, seus olhos brilharam. Menina, isso é um sinal, não é coincidência. O universo quis mostrar que, quando uma porta se fecha, outra se abre. Inês secou as lágrimas, sorrindo triste, mas é difícil acreditar. Parece um sonho. Ele é distante demais de mim. E daí? Respondeu firme Dona Teresa, segurando-lhe as mãos. Você tem talento, coragem. Talvez ele só tenha visto o que sempre esteve aí dentro. Não duvide de si mesma. Inês ficou em silêncio, apertando o cartão contra a palma da mão. Na quietude da madrugada, com acordes de fado soando de uma tasca próxima,
Refletiu sobre os dois caminhos, permanecer na sombra ou arriscar à luz uma luz deslumbrante, mas também perigosa. E pela primeira vez em muitos meses, perguntou a si mesma: será que era hora de escolher a luz? Quando os primeiros raios da manhã atravessaram a janela estreita do apartamento em Alfama, Inês abriu os olhos, exausta. Quase não dormira. As imagens de Miguel e Sofia ainda giravam em sua mente, misturadas ao rosto de Alejandro e às palavras firmes dele. Eu vi. Eu acreditei. Ela estendeu a mão até o criado mudo, tocando o cartão de visitas de papel grosso, como para se certificar de que ainda estava ali, de que tudo não fora um sonho. Uma batida soou na porta, seguida da voz familiar de Dona Teresa. Inês, querida, acordei cedo e fiz café. Venha. Vestindo um cardigã leve, Inês saiu. A senhora já havia preparado café com leite quente e pães pão de Deus cobertos de coco. Precisa comer um pouco para recuperar as forças. Ontem você chorou até ficar com os olhos inchados. Inês se sentou, envolvendo a xícara quente entre os dedos frios. Obrigada, Dona Teresa. Se não fosse a senhora, eu não sei. Sua voz falhou. A mulher sorriu com ternura. Não precisa agradecer. Eu vi você crescer neste prédio. Para mim, é como filha. Colocou a mão sobre o ombro de Inês, o olhar sério. Mas filha, lembre-se, homens podem trair, amigos podem enganar, mas o trabalho, o talento, isso permanece. Não deixe Miguel roubar sua confiança em si mesma. As palavras caíram como um bálsamo forte. Inês assentiu e terminou o café. Sabia que precisava se levantar, se reencontrar. Mas o que a esperava adiante? Naquele mesmo dia, o escritório tornou-se sua primeira prova. Assim que entrou, sentiu os olhares curiosos e constrangidos dos colegas. O escândalo da noite anterior já estava em todos os jornais e redes sociais. Manchetes: escândalo no Avenida Palace. Arquiteta é humilhada e resgatada por Alejandro Vega. Vídeos mostravam Miguel insultando-a, seguidos do beijo de Alejandro. O rosto de Inês queimava. Quis erguer a cabeça, mas a vergonha pesava. O chefe do departamento, Sr. Souza, chamou-a à sala. Um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e óculos finos, observou-a em silêncio antes de falar. Inês, preciso saber. Tudo isso vai afetar seu trabalho? Não, senhor. Eu prometo, respondeu firme, ainda que a voz tremesse. Ele assentiu devagar. Eu acredito em você, mas lembre-se, o mercado é cruel. Um escândalo pode destruir anos de esforço. Você precisa decidir o que quer. Essa frase ecoou dentro dela o resto da manhã. Sentada diante do computador, encarava desenhos inacabados, mas em sua mente só via o verde vida tomando forma. Recordava o olhar de Alejandro, a promessa de um projeto grandioso e verde. As mãos dela tremiam. Talvez fosse hora de escolher outro caminho. À tarde, Miguel apareceu no escritório. Camisa branca, sem gravata, o rosto abatido. Parou diante da mesa dela, olhar inquieto, mas ainda altivo. Podemos falar? O ambiente mudou imediatamente. Colegas fingiam trabalhar, mas escutavam atentos. Inês respirou fundo, levantou-se e o seguiu até o corredor. Assim que a porta se fechou, ela disparou. Não tenho mais nada a dizer. Miguel franziu o senho. Inês, não é tão simples. Sofia, não foi planejado. Mas entre nós, acabou. Elso, só o quê? Interrompeu, a voz gelada. Você me traiu. Você me humilhou diante de centenas de pessoas. O que mais quer? Ele silenciou, os olhos faiscando. Ele não é para você. Alejandro Vega é um tubarão. Vai usar o que precisa de você e depois vai descartar. Não se iluda. Por um segundo, a advertência a abalou. Sim, Alejandro era poderoso demais, distante demais. Mas então se lembrou da firmeza na voz dele, da confiança. Pelo menos ele acredita em mim, respondeu baixo, mas o suficiente para Miguel empalidecer. E se afastou, deixando-o sozinho no corredor. Naquela noite, um e-mail chegou. Remetente: Alejandro Vega. Anexo: esboço do projeto Verde Vida. Mensagem: leia com calma. Quando estiver pronta, me ligue. A.V. Inês abriu o arquivo. O coração disparou. Diante dela,
o desenho de um bairro sustentável nos arredores de Lisboa. Casas orientadas para o vento, painéis solares, hortas comunitárias, áreas de lazer com materiais reciclados, reservatórios de água da chuva. Cada detalhe refletia exatamente seus sonhos, mas agora em escala real. Ela levou a mão à tela, os olhos marejados. Não era só uma oportunidade profissional, era a prova de que seus sonhos não eram ilusões. Alguém vira, alguém acreditava. Pegou o telefone. Hesitou. Discou. O aparelho tocou 2 vezes. Inês? A voz grave atendeu. Sim, sou eu, sussurrou. Eu vi o projeto. Um breve silêncio. Depois, Alejandro falou e parecia sorrir ao telefone. Então acredita agora. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas rolarem. Quero tentar. Do outro lado ele respirou fundo antes de responder. Devagar, firme. Isso é tudo o que eu precisava ouvir. Amanhã às 9, vou buscá-la. Quero mostrar o terreno onde o verde vida vai nascer. O sangue lhe subiu ao rosto. Mal podia acreditar que havia dito sim. Mas, ainda trabalho aqui. Preciso falar com meu chefe. Claro. Não se preocupe. Explique a ele. E lembre-se, Inês, ninguém tem o direito de apagar seu talento. Amanhã, você verá com seus próprios olhos o que é possível construir. A ligação terminou, deixando-a sozinha no silêncio do quarto. O coração batia como se fosse explodir. Atrás do medo, surgia uma energia nova, uma determinação inédita. Na manhã seguinte, Inês entrou no escritório serena. Procurou o Sr. Souza, falou com franqueza. Ele a ouviu calado, mão sobre os papéis. Quando terminou, ele suspirou. Eu sabia que esse dia chegaria. Você tem algo que os outros aqui não têm paixão verdadeira. Eu não vou impedi-la. Obrigada, senhor, respondeu, com os olhos marejados. Ele fez um aceno. Mas lembre-se, entrar no mundo de Alejandro Vega é como navegar em mar revolto. Se sobreviver, vai brilhar, mas vai precisar de coragem. Inês saiu da sala com o coração pesado, mas decidido. Estava deixando sua zona de conforto, entrando em águas turbulentas. Mas sabia, se não fosse agora, se arrependeria para sempre. Às 9 em ponto, um carro preto parou diante da ruela em Alfama. Alejandro desceu. Nada de terno de gala. Usava jeans escuros, camisa branca e blazer cinza claro. A simplicidade só ressaltava sua confiança natural. Inês, chamou com um sorriso leve. Ela saiu, de camisa azul clara e calça de tecido, os cabelos presos. O coração disparou ao notar que ele a fitava um instante a mais. Pronta? Sim. O carro cruzou as ruas de Lisboa, deixando para trás os telhados vermelhos, rumo ao subúrbio. Conversaram sobre detalhes do projeto. Alejandro a questionou sobre integrar arquitetura e natureza, sobre transformar moradia em comunidade. Cada resposta de Inês o fazia sorrir, assentir. É exatamente isso que eu procurava. Não é só técnica, é visão. Quando o carro parou, diante deles estendia-se um terreno amplo, inclinado, com colinas verdes ao fundo e o reflexo prateado do Tejo ao longe. O vento soprava forte, trazendo o cheiro da terra úmida e da grama. Alejandro abriu os braços como um guia. Aqui, Inês. Aqui vamos construir algo que nunca existiu em Portugal. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Em sua mente, os desenhos antes rejeitados tomavam vida. Casas com jardins verticais, passagens sombreadas, espaços verdes. É lindo. Parece um sonho, murmurou. Alejandro voltou-se para ela, o olhar suavizado, gravando aquele momento. Não é sonho, Inês. Vai ser realidade. E terá o seu nome. As lágrimas escaparam. Toda a dor acumulada se dissolvia em esperança. Ela ergueu a mão para esconder o rosto, mas Alejandro segurou delicadamente seu pulso, baixando-o para ver seus olhos úmidos. Não esconda suas lágrimas, disse baixo. Elas mostram sua força. Inês ficou imóvel, o coração acelerado. Pela primeira vez em anos, não se sentia uma sombra apagada. Pela primeira vez, alguém a via inteira com fragilidade e força, e naquele instante ela entendeu. Sua vida tinha acabado de mudar para sempre. Naquela tarde, depois de sair do imenso terreno onde Alejandro lhe mostrara a visão do verde-vida,
Inês voltou para casa em um turbilhão de sentimentos. Estava cheia de esperança, mas ainda assombrada pelo fantasma da humilhação na festa da noite anterior. As palavras cruéis de Miguel ecoavam em sua mente. Tu és uma sonhadora, nada mais. Ninguém te levará a sério. Tentava afastá-las, mas as feridas dentro dela não desapareciam tão facilmente. À noite, abriu o laptop e navegou pelas notícias. Quase todos os grandes jornais digitais de Lisboa exibiam o vídeo da festa. Manchetes sensacionalistas. Humilhação pública vira cena de cinema. Arquiteta é defendida por bilionário. Nos comentários, o público se dividia. Alguns a ridicularizavam como uma rapariga ingênua, abandonada e salva por sorte por um homem rico. Outros aplaudiam sua coragem de enfrentar uma verdade amarga diante de todos. Inês leu cada linha, com o coração apertado, mas firme. Percebeu que não podia deixar os outros definirem seu valor. Precisava provar que merecia estar ali não apenas para Alejandro, nem para a sociedade, mas antes de tudo, para si mesma. Na manhã seguinte, ao entrar no escritório pela última vez, todos os olhares se voltaram para ela. Mas agora era diferente. Não abaixou a cabeça. Sorriu, cumprimentou colegas e seguiu direto para a sala do Sr. Souza. Sr. Souza disse com a voz firme: eu decidi. Quero entregar minha demissão. O chefe a observou por um longo momento e então assentiu. Já esperava. Não vou te prender aqui, mas lembra-te, o caminho que escolheste é perigoso. Serás observada, criticada, testada, vais aguentar. Inês respirou fundo. Zim, vou aguentar. Ele estendeu a mão, apertando a dela. Então vá, menina. Mostre a eles que estavam errados. Ao sair, Inês sentiu como se tivesse cortado um pedaço do próprio passado. Os passos eram leves, mas o coração tremia o tremor de quem deixa a gaiola e encara o céu aberto. Nos dias seguintes, Alejandro organizou encontros de Inês com engenheiros e arquitetos do Vega Group. Foi a primeira vez que entrou em uma sala de reuniões tão grande, com uma tela gigante à frente e especialistas experientes ao redor. Quando Alejandro a apresentou, esta é Inês Oliveira, a nova arquiteta principal do projeto Verde Vida. Todos os olhares se voltaram para ela. O coração disparou, mas manteve-se ereta, sorrindo. É uma honra estar aqui. Sei que sou jovem, mas acredito que juntos podemos criar algo realmente transformador. Alguns assentiram discretamente, outros a encararam com desconfiança. Inês percebeu o desafio: conquistar primeiro sua própria equipe. Durante a reunião, escutou, anotou e falou apenas quando necessário. Mas, sempre que se manifestava, destacava sua força: integrar a arquitetura e natureza, propor soluções simples e eficazes. Ao final, um engenheiro veterano lhe disse em voz baixa: gostei da tua visão. Vais ter muito trabalho, mas tens potencial. Essas palavras foram como uma chama acesa em seu peito, mas, junto aos encorajamentos, vieram as críticas. Nas redes sociais, surgiam artigos insinuando que sua ascensão devia-se apenas ao relacionamento com Alejandro, que o beijo na festa lhe dera a posição. Ler tais comentários lhe doía. Sabia que precisaria se esforçar o dobro, o triplo, para provar o contrário. Numa noite, depois de ficar até tarde ajustando esboços, ela fitava a Avenida da Liberdade, iluminada pela janela. Alejandro entrou, trazendo 2 cafés quentes. Achei que ias precisar disto. Inês sorriu cansada. Obrigada. Às vezes sinto que estou lutando contra o mundo inteiro. Ele se sentou ao lado, com olhar suave. Eu sei. Já estive no teu lugar. Mas lembra-te, as críticas não definem quem tu és. O teu trabalho, sim. Fez uma pausa e acrescentou mais baixo. E eu acredito em ti. Isso basta por agora. O peito de Inês se aqueceu. Não era apenas gratidão, havia algo mais, difuso, mais profundo. Rapidamente desviou os olhos para a tela, escondendo o leve sorriso que surgia. No dia seguinte, realizou-se a coletiva de imprensa oficial do Verde Vida, na sede do Vega Group. Para Inês, era um momento decisivo. Sua primeira aparição pública como arquiteta principal após todo o escândalo. Usava um tailleur bege claro, elegante na simplicidade, cabelos presos em coque, o rosto sereno diante do espelho.
Sussurrou para si mesma: tu consegues. Tens que conseguir. A sala de imprensa estava lotada. Jornalistas, câmeras, flashes. Na mesa, Alejandro no centro. Inês ao lado, com as mãos frias e o coração aos pulos. Quando ele anunciou: esta é a arquiteta principal responsável pelo projeto Verde Vida, Inês Oliveira. Um burburinho imediato tomou conta do espaço. Um repórter se levantou, voz carregada de ironia. Senhor Vega, por que escolher uma jovem quase desconhecida para liderar um projeto de centenas de milhões? Isso não soa como nepotismo. Inês sentiu os olhos de todos sobre si. O medo tentou dominá-la. Recordou-se da festa, das risadas cruéis, mas não podia ceder. Respirou fundo e pediu: posso responder? Alejandro assentiu, com um olhar de incentivo. Inês encarou o jornalista. É verdade, sou jovem. É verdade, não tenho um currículo repleto de títulos. Mas se inovação dependesse apenas da idade ou da fama, o mundo nunca teria mudado. O Verde Vida precisa de visão, não apenas de experiência. E estou aqui porque tenho essa visão. Quem quiser duvidar, terá a oportunidade de ver com os próprios olhos quando o projeto estiver concluído. O silêncio durou alguns segundos. Então, aplausos tímidos começaram no fundo da sala. Alejandro sorriu discretamente, orgulhoso. Ao sair, ainda com o coração acelerado, uma repórter jovem a abordou. Gostei muito do que disseste. Precisamos de mais vozes femininas como a tua na arquitetura. Os olhos de Inês arderam não de vergonha, mas de confiança recuperada. Mas as provações não cessaram. Uma semana depois, em uma conferência do setor imobiliário, Miguel apareceu acompanhado de Sofia. Entraram deslumbrantes, exibindo-se como um casal de poder. Inês estava presente com a equipe do Vega Group. Quando os olhares se cruzaram, todos pararam. Sofia desviou os olhos. Miguel, com um sorriso cínico, aproximou-se e murmurou: ainda não percebeste? Estás a brincar de arquiteta grande. Isso não vai durar. Alejandro só está a usar-te. As palavras cortaram fundo, mas desta vez Inês não tremeu. Ergueu a cabeça e respondeu firme: prefiro ser usada para criar algo em que acredito do que viver na sombra de alguém como tu. Miguel empalideceu, a raiva contida nos olhos. Sofia puxou-o pelo braço. Vamos, Miguel. Nos olhos de Inês, porém, brilhava uma centelha nova, a de alguém que não aceitava mais ser pisada. Nos dias seguintes, Inês mergulhou no trabalho até quase a exaustão. Com a equipe, passou noites inteiras ajustando o sistema de ventilação natural, calculando a eficiência dos painéis solares, planejando os mínimos detalhes dos jardins comunitários. Cada traço e número era sua resposta ao mundo, a prova de que não era a garota sonhadora inútil que Miguel dissera. Numa dessas noites, já sozinha no escritório, Alejandro entrou com uma garrafa de vinho tinto e 2 taças. Precisamos celebrar. Tua apresentação no conselho foi brilhante. Inês riu baixinho, balançando a cabeça. Celebrar? Eu quase desmaiei de nervoso, mas não desmaiaste. E isso é o que importa. Ele serviu o vinho e ergueu a taça. A coragem. Brindaram. O vinho rubro refletia a luz dourada da sala. Inês bebeu um gole, o calor se espalhando pelo corpo. Olhou para Alejandro, quis dizer algo, mas conteve-se. Apenas sorriu, misto de gratidão e algo mais, indefinível. Ele inclinou a cabeça, olhar suave. Sabe, Inês, quando te vi naquela noite pensei, esta mulher não pode ser quebrada. Podem tentar humilhá-la, mas não podem apagar o fogo dela. E hoje, você provou que eu estava certo. O coração dela disparou. Baixou os olhos para a taça, tentando esconder o rubor nas faces. Mas, dentro de si, uma voz ecoava clara. Talvez, só talvez, eu esteja começando a acreditar em mim mesma. Amanhã em Lisboa brilhava sob o sol radiante. As calçadas de pedras pretas e brancas na baixa cintilavam, repletas de pedestres e cafés ao ar livre cheios de conversas animadas. Mas, dentro de um edifício envidraçado na Avenida da Liberdade, o ar era denso de tensão. O Vega Group realizava um grande seminário sobre arquitetura sustentável no futuro de Portugal, reunindo políticos, jornalistas e arquitetos de renome. Durante toda a semana, a mídia noticiara o evento, e não apenas por sua importância,
mas porque o nome Inês Oliveira surgira inesperadamente entre os palestrantes. Nos bastidores, Inês segurava o dossiê com as mãos trêmulas. Seria a primeira vez diante de centenas de pessoas, apresentando exatamente as ideias que Miguel ridicularizara como ilusões. A lembrança do passado doía, mas ecoava também a frase de Alejandro: as críticas não definem quem tu és. O teu trabalho, sim. Ele também estava lá, em um elegante terno azul marinho, conversando com um ministro. Ao cruzar olhares com ela, sorriu e assentiu discretamente um gesto silencioso de apoio. Eu estou aqui. O coração de Inês se acalmou. Chamaram seu nome. Ela subiu ao palco, recebida por aplausos. Sob a luz forte, respirou fundo e abriu a primeira apresentação. O Verde Vida não é apenas um conjunto habitacional. É uma nova forma de pensar a cidade, uma forma em que a natureza e a arquitetura coexistem, não competem. Atrás dela, imagens mostravam casas cobertas de vegetação, painéis solares, hortas comunitárias. Ela explicou cada detalhe, apoiando-se em números e dados concretos. A voz, inicialmente trêmula, ganhou firmeza. Notou que o olhar da plateia mudava, da curiosidade à verdadeira atenção. Encerrando, disse: não estamos a construir apenas paredes, estamos a construir esperança. O auditório explodiu em aplausos. De mãos trêmulas e olhos marejados, Inês recuou. Na primeira fila, Alejandro foi o primeiro a se levantar, batendo palmas com um brilho de orgulho nos olhos. Logo, todo o público o acompanhou, e naquele instante, Inês sentiu que todas as palavras cruéis de Miguel haviam se dissipado. Após a apresentação, os jornais a cercaram. Manchetes apareceram ainda naquela tarde: nova estrela da arquitetura sustentável em Lisboa. Inês Oliveira conquista plateia com visão inovadora. Mas nem todos celebraram. Tabloides zombaram. Amante do bilionário, agora também arquiteta, Inês leu, sentindo a pontada de dor, mas não se deixou abalar. Agora tinha prova. Os aplausos de centenas de pessoas, o reconhecimento real. À noite, Alejandro a convidou para jantar em um pequeno restaurante à beira do Tejo. Nada de luxo ostensivo, poucas mesas de madeira, luz amarela acolhedora, janelas abertas para o rio prateado ao luar. Escolhi este lugar porque é calmo, disse ele ao se sentarem. Depois de um dia intenso, precisamos respirar. Inês olhou em volta, serena. É lindo. Nunca pensei que um homem como você preferisse lugares simples assim. Ele deu de ombros, servindo vinho. Às vezes, simplicidade é luxo. E além disso, queria um lugar onde pudesse ouvir você sem interrupções. O olhar dele repousou nela por tempo demais. Inês sentiu o calor subir às faces e abaixou os olhos para o cardápio, enquanto o coração batia em descompasso. Conversaram sobre o projeto, as dificuldades. Aos poucos, o assunto se tornou pessoal. Inês contou da infância perto de Coimbra, da avó que sonhava com um pequeno jardim. Alejandro revelou seu primeiro grande fracasso profissional. A distância entre eles, antes um abismo, encolhia. No fim da refeição, foram até a pequena varanda com vista para o rio. A brisa noturna refrescava. De pé ao lado dele, Inês sentiu uma estranha mistura de ternura e perigo. Quando ele sussurrou: "Estou orgulhoso de ti, Inês", ela soube que parte do seu coração já se inclinava para ele. O Tejo refletia as luzes da ponte 25 de abril como milhares de estrelas. Inês apoiou a mão no parapeito de madeira, os pensamentos confusos. Alejandro estava próximo o bastante para que o calor do corpo dele a deixasse inquieta. "Inês", disse ele, a voz suave como fado distante, "tu sabes que agora estás sob todos os olhares. Vão tentar atacar-te, desvalorizar-te, porque és jovem, porque és mulher, porque estás ao meu lado. Tens medo?" Ela o encarou. Naqueles olhos não havia apenas autoridade, mas uma preocupação genuína. Assentiu levemente. "Tenho. Mas aprendi que o medo não desaparece. Aprendi a falar mesmo com a voz a tremer." Ele sorriu, calor e admiração misturados. "Isso é coragem." Seus rostos se aproximaram. Por um instante, a distância entre os dois sumiu. Inês sentiu a respiração prender, o coração acelerar, mas virou o rosto, olhando o rio,
murmurando quase para si mesma: não podemos misturar trabalho e outra coisa. Alejandro não a pressionou, apenas assentiu. Tens razão, mas lembra-te, Inês. Às vezes, as coisas que mais valem a pena são as mais complicadas. No dia seguinte, a primeira página do Diário de Lisboa estampava: beijo no palácio, agora parceria milionária. Caso ou coincidência? A foto de Inês brilhando no palco aparecia ao lado de Alejandro na plateia. A opinião pública se dividia. Alguns aclamavam-na como o novo rosto da arquitetura sustentável. Outros diziam sem pudor: ela só está lá porque dorme com o chefe. Also, ao sair do edifício do Vega Group ao meio-dia, Inês foi cercada por repórteres. Está em um relacionamento com o Sr. Vega. Consegue provar que não é só fachada? O que responde às acusações de favoritismo? O coração dela apertou. Por um segundo, pensou em fugir. Mas lembrou-se dos aplausos, das palavras de Alejandro. Isso é coragem. Endireitou-se, encarou as câmeras e declarou: não vou responder sobre minha vida pessoal. Só digo isto: julguem-me pelo meu trabalho. O resto são ruídos. O grupo ficou em silêncio por um instante antes de voltar ao alvoroço. Inês seguiu firme, o coração disparado, mas tomada por orgulho, enfrentara o público por si mesma. À noite, em um encontro com investidores, Miguel apareceu inesperadamente, acompanhado de Sofia. Ele vestia terno cinza, exibindo um sorriso arrogante. Aproximou-se de propósito, falando alto para que todos ouvissem: parabéns, Inês. Finalmente conseguiste o que sempre quiseste: ser protagonista. Pena que só aconteceu porque Alejandro Vega te beijou. O ambiente congelou. Vários olhares se voltaram de imediato. O sangue de Inês ferveu. As lembranças de humilhação ameaçaram voltar. Mas não precisou dizer nada. Alejandro já estava à frente. Ficou entre ela e Miguel. Voz calma, mas firme: Senhor Duarte, cuidado com as palavras. Eu não coloco alguém em um projeto pela cama, mas pelo talento. E o talento de Inês Oliveira já falou mais alto do que qualquer insulto seu. Miguel emudeceu. Os olhos brilharam de raiva, mas os presentes claramente se inclinavam para Alejandro e Inês. Irritado, puxou Sofia e saiu. Inês fitou Alejandro, o coração em tumulto. Ele voltou-se para ela e disse baixinho: nunca mais vais ter que enfrentar isto sozinha. A frase ecoou dentro dela, quente e, ao mesmo tempo, assustadora, porque percebeu que já começava a depender da presença dele. Não só no trabalho, mas também na vida. E isso era o mais perigoso de tudo. Após o encontro com investidores, quando Alejandro se levantou publicamente para defender, lá diante de Miguel, o setor imobiliário de Lisboa explodiu em comentários. Os jornais já não falavam apenas do Verde Vida, mas exploravam a relação entre ela e Alejandro. Na televisão, um programa de debates lançou a pergunta: Inês Oliveira, talento emergente ou apenas mais um rosto bonito, favorecido por um bilionário? No pequeno apartamento de Alfama, Inês assistia à tela com o coração pesado. Já estava acostumada à desconfiança, mas ouvir-se reduzida a um rosto bonito a fez cerrar os punhos em fúria. Anos de estudo, noites em claro, esforço em cada detalhe de projeto, tudo resumido a um rótulo barato. O telefone tocou. Era Alejandro. Estás a ver televisão? A voz dele soava grave e controlada. Estou, respondeu baixo. E dói. Eu sei, suspirou ele. Mas escuta, não podes lutar contra todos os jornais. O que podes fazer é calar-lhes a boca com resultados. E nisso, vou estar ao teu lado. As palavras dele a acalmaram. Inês respirou fundo. Então vamos trabalhar. Nos dias seguintes, ela mergulhou no projeto com toda a energia. Quase não saía do escritório. Redesenhava cada detalhe, planejava o sistema biológico de tratamento de águas, calculava a eficiência dos muros verdes em diferentes estações. Queria que cada linha, cada número, fosse a resposta mais contundente ao mundo. Numa noite já avançada, os olhos ardendo diante da tela, ouviu a porta abrir. Alejandro entrou, o casaco pendurado no ombro. Colocou uma pequena caixa sobre a mesa. Trouxe jantar. Sei que não comeste nada desde o meio-dia. Inês riu baixinho, surpresa e tocada. Você vigia até as minhas refeições agora? Ele se sentou ao lado,
olhar suave, não é vigiar, é cuidar. A frase simples fez seu coração vacilar. Jantaram em silêncio, apenas o som dos talheres no plástico. Mas nesse silêncio, Inês sentia o laço invisível entre eles se estreitar. Depois, Alejandro se aproximou por trás dela, inclinando-se sobre o monitor. O rosto ficou a poucos centímetros dos cabelos dela. Este conceito de jardim comunitário é lindo. Lembra-me da infância. Meu avô tinha uma horta. Eu passava horas lá. Inês virou-se, surpresa com a confidência. Por um instante, idade, cargos, diferenças desapareceram. Restavam apenas duas pessoas ligadas pela memória da terra, das plantas, de um sonho verde. Os olhos se encontraram, longos segundos em silêncio. O coração dela disparou, sentiu o sopro dele roçar sua pele. Assustada, afastou-se, vermelha. Eu preciso de café. Alejandro sorriu, sem pressionar. Vai. Mas lembra-te, às vezes fugir é só adiar o inevitável. A frase ecoou nela a noite inteira. No dia da apresentação da maquete do Verde Vida, Inês sabia que era sua chance de provar valor. Jornalistas lotaram a sala, investidores atentos. Ao retirar-se o pano, surgiu o modelo. Um bairro em harmonia com a natureza, repleto de luz e verde. O público exclamou em admiração. Então um repórter lançou a pergunta: Senhor Vega, muitos dizem que este projeto só existe para limpar a imagem de uma relação escandalosa. O que responde? O.R. Pessoa. Inês sentiu o sangue gelar, temendo que ele tivesse de carregar essa cruz por causa dela. Mas Alejandro ergueu a sobrancelha e respondeu firme: Respondo que não limpo imagem com cimento e vidro. Construo futuros. E se alguém acha que este projeto é apenas fachada de um caso, terá de explicar por que os melhores engenheiros e arquitetos de Portugal aceitaram trabalhar sob a liderança de Inês Oliveira. Ela não está aqui porque está ao meu lado. Ela está aqui porque merece. Aplausos ecoaram. Os olhos de Inês se encheram d'água. Naquele instante entendeu. Alejandro não apenas lhe dera uma oportunidade, mas colocara o próprio nome em jogo para protegê-la. Isso valia mais que qualquer promessa. De volta ao apartamento em Alfama, após o sucesso da apresentação, Inês ficou à janela, ouvindo o fado distante misturado às risadas de um bar próximo. Pegou a carteira e retirou o cartão de Alejandro. Lembrou-se do olhar dele diante da imprensa. Ela está aqui porque merece. Não era apenas defesa. Era uma declaração de honra. Ele colocara sua reputação como escudo para ela. Inês estremeceu não de medo, mas porque algo novo germinava em seu peito. Confiança, ligação, algo que já ia além do trabalho. As semanas seguintes foram intensas. O Verde Vida acelerou. Inês descobriu em si uma líder, ouvia os engenheiros, analisava com calma, decidia com firmeza. Aos poucos, ganhava confiança. Alejandro comparecia às reuniões, mas nunca impunha. Ouvia, aceitava até as ideias mais ousadas dela. Confio em ti, dizia, curto, mas pesado de significado. Certa noite chuvosa, quando só os dois restavam no escritório, revisavam os desenhos da praça central. Do lado de fora, gotas batiam nos vidros. Exausta, os olhos vermelhos, Inês viu Alejandro levantar-se, preparar café e colocar diante dela. Já chega por hoje. O corpo também precisa descansar. Ela sorriu cansada. E você? Nunca descansa. Elle de ombro, sorrindo. Talvez eu esteja a aprender contigo que também preciso. A resposta a deixou sem fala. O olhar dele encontrou o dela, e o silêncio da sala se encheu de algo denso, impossível de ignorar. A chuva lá fora caía forte, como cortina para segredos. Inês desviou o rosto, escondendo-se na xícara quente. Enquanto isso, Miguel não aceitava vê-la brilhar. Espalhava rumores à imprensa, dizendo que o Verde Vida era apenas um capricho de Alejandro para promover sua protegida. Nas conferências, insinuava que o projeto fracassaria pela falta de experiência de Inês. Uma tarde, no meio do trabalho com engenheiros, ela recebeu e-mail de um jornal pedindo entrevista exclusiva sobre a relação com Alejandro. Mordeu os lábios, frustrada. Queria ser lembrada como arquiteta, não como a mulher de Vega. À noite, contou a Alejandro: estou cansada.
Quero que falem do projeto, não de nós. Ele ficou em silêncio, depois disse baixo: eu sei. Mas não podemos controlar tudo. Só podemos mostrar-lhes, dia após dia, que somos mais fortes que os boatos. Fituá profundamente jurou. E eu juro, Inês, nunca vou deixar que te usem ou te quebrem. Ela se calou, estremecida. Nunca alguém lhe falara com tanta certeza. Sentia-se protegida, mas também assustada, porque percebia que estava entregando a ele parte do coração. Numa noite chuvosa, depois do expediente, Alejandro a levou de volta à Alfama. As ruas de pedra brilhavam molhadas sob a luz amarela. Caminharam devagar, sem palavras. À porta do prédio dela, Inês virou-se para se despedir. Mas Alejandro inclinou-se levemente e, sem pressa, pousou os lábios em sua testa. Boa noite, Inês. Ela ficou imóvel, o coração disparado. Ele se afastou, desaparecendo na névoa fina. Inês levou a mão ao ponto onde o beijo pousara. Simples, delicado, mas carregado de promessa silenciosa. E ela soube. A fronteira entre trabalho e sentimento começava a se dissolver. O amanhecer em Lisboa ainda era sonolento, com o sol dourado iluminando os telhados vermelhos e as varandas cobertas de buganvílias. Inês abriu os olhos e ainda sentia no rosto a estranheza doce do beijo de Alejandro na noite anterior, suave, na testa, mas inesquecível. Sentou-se apressada, o coração disparado, e sorriu baixinho, dividida entre felicidade e confusão. Desde quando ela passou a esperar tanto pela presença dele, durante toda a manhã no escritório, Inês trabalhou com afinco, tentando manter o foco. Mas, vez ou outra, lembrava-se do olhar de Alejandro. Repetia a si mesma que precisava concentrar-se. O projeto ainda enfrentava grandes desafios e não podia deixar sentimentos atrapalharem. Contudo, bastava ele entrar na sala de reuniões, e um simples olhar bastava para desordenar o seu coração. Enquanto isso, Miguel não suportava vê-la brilhar. Depois de espalhar boatos sem sucesso, decidiu atacar diretamente. Numa pequena conferência de imprensa, declarou: o Verde Vida é um projeto condenado ao fracasso, um capricho caro de Alejandro Vega, entregue às mãos inexperientes de uma jovem arquiteta. Dentro de um ano, será lembrado como o maior erro da carreira dele. A fala foi gravada e logo viralizou. Jornalistas repetiam a questão. Investidores demonstravam preocupação. O clima no Vega Group ficou tenso. Lendo a notícia, Inês sentiu o peito se contrair. Sabia que era despeito, mas ainda assim doía. Aquele homem havia sido seu companheiro por 3 anos, partilhando noites de chuva, jurando caminhar ao lado dela. Agora, transformava-se no inimigo que esperava para destruí-la. Quando Alejandro entrou e viu sua expressão abatida, disse com calma: não ouças. Ele fala porque tem medo. E sabes por quê? Porque tu já és mais forte que ele. Ai? Essas palavras reacenderam algo em Inês. Endireitou-se, firme. Ela iria provar que Miguel estava errado. Naquela noite, numa reunião de emergência com a equipe, Inês pegou a caneta e falou diante do quadro: vamos provar que o Verde Vida não é fantasia. Cada detalhe será revisado, cada cálculo impecável. Não deixaremos margem para críticas. O grupo assentiu, contagiado pela energia dela. Alejandro, sentado ao fundo, observava em silêncio, com um sorriso discreto. Já não via mais a mulher humilhada da festa, via uma líder. Após a reunião, enquanto ela ajustava o modelo 3D, Alejandro aproximou-se, pousou a mão em seu ombro e disse: hoje, quando falaste, vi algo diferente. Vi a mulher que pode mudar o futuro da arquitetura em Portugal. Os olhos dela brilharam. Ficaram tão próximos que bastaria um passo para apagar a distância. Mas Alejandro se conteve, apenas sorriu e murmurou: descansa. Amanhã precisamos de ti em plena força. Inês o seguiu com o olhar, tomada por gratidão e uma ponta de desejo contido. Essa disciplina dele a atraía ainda mais. No fim de semana, Alejandro a convidou para visitar o terreno novamente. Depois do trabalho com engenheiros, sugeriu: ficas para jantar? Há uma pequena tasca aqui perto que serve o melhor bacalhau da região. Ela hesitou, mas aceitou. No restaurante simples, de madeira escura e cheiro de peixe grelhado,
Não havia câmeras nem olhares curiosos, apenas eles. Alejandro contou histórias da juventude em Londres, a solidão numa cidade estrangeira. Inês falou da avó, que lhe ensinara o amor pelas plantas e pelo sonho de casas verdes. Saindo do restaurante, a lua cheia iluminava a estrada deserta. O vento soprava leve. Inês parou sem perceber. Alejandro também. Sob a luz prateada, ele estava tão próximo que ela ouvia sua respiração. Inês, disse ele grave, sei que tens medo de misturar o que sentimos com o trabalho, mas não podemos negar para sempre. Ela estremeceu. Pensamentos de preconceito, rumores, diferenças de poder surgiram, mas nos olhos dele havia apenas verdade. Inês fechou os olhos, e quando Alejandro inclinou-se, seus lábios se encontraram num beijo lento, intenso, carregado de desejo contido. O mundo pareceu estremecer. Quando ele se afastou, ela arfava, trêmula. Alejandro tocou de leve seu rosto. Desculpa, não consegui evitar. Inês balançou a cabeça, ainda ofegante, porque sabia ela também não quis evitar. Nada seria igual dali em diante. Voltaram a Lisboa em silêncio, não de distância, mas de intensidade. No carro, as luzes da cidade passavam, refletindo seus rostos lado a lado, como uma promessa não dita. No dia seguinte, Inês chegou ao escritório em turbilhão. Tentava agir normalmente, manter distância, falar pouco. Alejandro também se comportava como se nada tivesse mudado, mas seus olhares demorados traíam o segredo. À noite, sozinha ainda revisando desenhos, ele entrou com 2 xícaras de chá, pousou uma diante dela e disse baixinho, eu sei que tens medo. Eu também tenho. Mas não me arrependo. Inês ergueu os olhos, e sua voz saiu em sussurro. Nemu, Rissas. Ambos sabiam. Haviam cruzado um ponto sem retorno, mas o mundo não lhes deu tempo para respirar. Dias depois, um jornal publicou: contrato do Verde Vida pode ter sido manipulado. Rival denuncia irregularidades. O autor, Miguel. O artigo acusava o Vega Group de burlar licitações para favorecer Inês como arquiteta-chefe. Sem provas concretas, mas suficiente para abalar investidores e provocar exigências de revisão política. Ao ler, Inês sentiu o chão sumir. Meu Deus, vão pensar que só consegui por causa dele, murmurou, cobrindo o rosto em lágrimas. Alejandro entrou com o jornal nas mãos. Duro, é mentira. Ele não tem provas. Mas as pessoas vão acreditar, soluçou ela. Porque é fácil, porque é o que todos querem pensar de mim. Ele segurou suas mãos, firme. Olha para mim. Vamos enfrentar juntos. Abrirei cada documento, mostrarei cada assinatura. Se preciso, enfrento o parlamento. Mas não deixarei que ele destrua o que construímos. Nos olhos dele havia aço. O medo dela se dissolveu, substituído por uma confiança feroz. O dia da auditoria chegou. No grande salão do Ministério da Construção, políticos, jornalistas e investidores estavam presentes. Miguel também, com ar triunfante. Ao ver Inês com Alejandro, murmurou: boa sorte, vais precisar. Alejandro o ignorou. Mas Inês sentiu o nó no peito. Não era só sobre o projeto, era sobre sua dignidade. Um a um, documentos foram revisados, assinaturas confirmadas. Alejandro respondeu a tudo com firmeza. Inês também foi chamada a depor. A voz tremeu no início, mas logo se firmou. Assinei cada uma destas propostas porque as criei. Não sou marionete de ninguém. Se alguém duvidar, pergunte à equipa. Eles sabem o quanto trabalhei. Este projeto é parte de mim. Silêncio. Depois, alguns acenos de cabeça. Um oficial declarou: não vemos nenhuma irregularidade. Miguel empalideceu, o sorriso desaparecendo. Ao sair, sob o sol da tarde, Inês ergueu o rosto e respirou fundo. Alejandro segurou sua mão discretamente e murmurou: eu disse que íamos vencer. Juntos. Ela o olhou, o coração transbordando. Pela primeira vez, não fugiu. Apenas respondeu: juntos. E entendeu. Não era só sobre o projeto, nem só sobre trabalho. Era um vínculo enraizado no coração e nenhum Miguel poderia quebrá-lo. Depois da vitória na audiência, Inês sentiu-se como quem desperta de um pesadelo. Caminhou pela Avenida da Liberdade,
deixando o sol dourado acariciar o rosto sob as árvores. As pessoas que cruzavam seu caminho a olhavam de modo diferente, não mais com desconfiança, mas com respeito. Os jornais também mudaram o tom. Inês Oliveira resiste às acusações e prova competência técnica. Naquela noite, Alejandro a convidou para seu apartamento privado, no último andar da sede do Vega Group. Quando a porta se abriu, Inês ficou sem palavras. Diante dela, um espaço amplo, cercado de vidro. Lisboa inteira iluminada sob seus pés. Ao longe, o castelo de São Jorge brilhava e o Tejo cintilava como um rio de estrelas. "Este é o meu refúgio", disse Alejandro, a voz grave. "Poucos conhecem este lugar, mas quero que conheças." Inês entrou devagar, maravilhada. Não havia ostentação exagerada, mas elegância. Prateleiras de madeira escura, quadros abstratos, um canto cheio de plantas. "É lindo", murmurou. Alejandro serviu 2 taças de vinho tinto, erguendo a sua, "a vitória de hoje. E ao futuro", completou ela, brindando suavemente. Sentaram-se no sofá, conversando sem máscaras. Ele falou das noites insones, enfrentando um conselho frio e implacável. Ela, dos tempos em Lisboa em que estudava de dia e trabalhava à noite para pagar aluguel, com medo de ser deixada para trás. Quando o silêncio tomou conta, Alejandro a fitou intensamente. Deixou a taça de lado e murmurou: "Inês, já não consigo fingir que és apenas parte de um projeto. És muito mais." O coração dela disparou. Esperava esse momento, mas ouvi-lo era diferente. Largou a taça, encarou os olhos dele e neles não viu poder nem status, apenas sinceridade rara. Sem palavras inclinou-se e o beijou. Não era mais hesitação, mas confirmação. Naquela noite ficaram juntos. Lisboa brilhava do lado de fora, mas para Inês, o mundo inteiro resumia-se ao calor da respiração e aos braços firmes que a envolviam. Na manhã seguinte, a rotina retomou seu ritmo frenético, mas algo dentro dela havia mudado. Já não era só arquiteta do projeto, era também uma mulher que amava e que era amada. Isso a fortalecia e também a deixava vulnerável. Enquanto isso, Miguel se corroía com a derrota. Incapaz de destruí-lo sozinho, buscou alianças obscuras no mercado imobiliário, entre os que viam Alejandro como inimigo. Numa festa restrita, erguendo a taça com ódio, disse: "Se não podemos vencê-lo pelo talento, vamos vencê-lo pela política." Alejandro Vega não pode continuar a ditar as regras sozinho. Um novo complô começava a nascer. Os boatos voavam mais rápido que qualquer notícia oficial. Após Alejandro e Inês serem vistos saindo juntos da sede do Vega Group ao amanhecer, um tabloide estampou: "Noite no refúgio do bilionário." Arquiteta e CEO juntos, as fotos, borradas e tiradas de longe, bastaram para causar escândalo. No escritório, os colegas a observavam com curiosidade e cochichos. Ninguém dizia nada abertamente, mas ela sentia. As mãos tremiam ao abrir o laptop até Alejandro entrar na sala e declarar, firme diante de todos: "Quero deixar claro, a vida pessoal não interfere no trabalho. O projeto Verde Vida continua com seriedade absoluta. Quem tiver dúvidas, veja os resultados da última auditoria. Eficiência aumentada em 12%, custos reduzidos em 8%. O resto é apenas ruído." O silêncio dominou. Inês ergueu os olhos e encontrou os dele. Num instante breve, recuperou a força. Mas fora dali, as ondas cresciam. Miguel e seus aliados passaram a pressionar o parlamento, exigindo investigação completa do Verde Vida. Não queriam apenas derrubar Alejandro, queriam impedir Inês, que já simbolizava uma nova geração de arquitetos contra o sistema antigo. Certa tarde, convocaram-na para uma audiência pública. Alejandro quis acompanhar lá, mas ela recusou. "Desta vez, quero falar sozinha. Quero que vejam que não sou apenas a mulher do Vega." O salão estava lotado, jornalistas se acotovelando. Inês vestia um tailleur branco simples. Subiu à tribuna com serenidade. Apresentou cada detalhe técnico: energia solar, jardins comunitários, eficiência sustentável. A voz clara, os olhos brilhantes de convicção. Um deputado ironizou: "Senhora Oliveira,
Muitos dizem que só está aqui porque tem um relacionamento com o Sr. Vega. O que responde? O burburinho se espalhou. Inês respirou fundo. O coração batia forte, mas ela encarou-o diretamente. Respondo que, se fosse verdade, eu não estaria aqui hoje. Estaria escondida atrás dele. Mas estou aqui, sozinha, porque acredito no que faço. Podem duvidar da minha vida pessoal, mas não podem negar os números. E os números provam: o Verde Vida é viável, eficiente e justo. É isso que importa. O público aplaudiu. Jornalistas anotavam, entusiasmados. Miguel, ao fundo, cerrou os punhos, ruborizado de raiva. Na saída, dezenas de repórteres cercaram-na na praça, flashes disparando. Está apaixonada por Alejandro Vega. Assume a relação? O coração dela disparou. Estava preparada, mas o peso da pressão era real. Então Alejandro surgiu. Saiu do carro, aproximou-se e segurou firme a mão dela. Elevou a voz para todos ouvirem. Sim, amo a Inês Oliveira. E não tenho vergonha de dizer isso. Mas não confundam. Ela não precisa de mim para provar talento. Ela já provou sozinha. O público explodiu em alvoroço. No dia seguinte, as manchetes dominavam as bancas. Vega assume amor por arquiteta. Casal desafia críticas e mantém projeto Verde Vida. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Inês permaneceu sentada na cama, o coração ainda acelerado. Lembrou-se da mão dele, apertando a sua diante das câmeras. Não era só amor assumido. Era uma declaração ao mundo de que enfrentariam tudo juntos. Mas sabia também, com aquela revelação, os inimigos deixavam de ser apenas Miguel. Enfrentavam agora todo um sistema de poder ameaçado. E a verdadeira tempestade estava apenas começando. Depois que Alejandro segurou a mão de Inês diante da imprensa, Lisboa inteira estremeceu. Os telejornais abriram espaço em horário nobre para discutir o casal do ano. Muitos aplaudiam a coragem deles, vendo nisso prova de um amor que desafiava preconceitos. Mas, em salas fechadas e luxuosas, a elite do setor imobiliário reagia com fúria. Numa noite, no clube exclusivo de Cascais, os nomes mais poderosos do mercado reuniram-se. Já se sentiam ameaçados pelo Verde Vida, que mudava as regras. Construção sustentável, finanças transparentes, fim dos custos ocultos que alimentavam a corrupção. Agora, ao assumir Inês publicamente, Alejandro enviava outra mensagem. Não temos medo de vocês. Miguel ergueu a taça, voz ácida. Se não o pararmos agora, ele vai dominar Lisboa inteira. E com ela ao lado, ainda tem imagem de herói. Precisamos destruir o projeto antes que comece. Um magnata de cabelos brancos concordou. Se o Verde Vida cair, cai também a credibilidade deles. Sonhos são mais fáceis de destruir do que pessoas. O plano nasceu ali, bloquear licenças, espalhar notícias falsas e, se preciso, atacar diretamente Inês, o elo que julgavam mais frágil. Dias depois, Inês sentiu o clima mudar. Nas redes sociais, enxurradas de perfis anônimos a atacavam. Dormiu com o chefe e conseguiu o projeto. Não é arquiteta, é atriz. Vai falhar e arruinar Vega. Tentou ignorar, mas quando uma foto antiga de estudante apareceu distorcida em memes, desabou em lágrimas à noite. Alejandro a encontrou encolhida na varanda, os olhos inchados. Inês sentou-se ao lado, envolvendo-a nos braços. Não deixes que eles te quebrem. Isto é apenas o medo deles. Mas dói, soluçou. Dói ser reduzida a nada depois de tanto esforço. Ele ergueu o queixo dela, obrigando-a a encarar. Lu, o teu valor não depende do que escrevem. Depende do que constróis. E o que estás a construir é maior que todos eles. Ela chorou em silêncio contra o peito dele, encontrando abrigo na força tranquila daquele abraço. Mas os inimigos não se limitaram ao psicológico. Uma semana depois, o Vega Group recebeu notificação. A licença de construção do Verde Vida estava suspensa por supostas irregularidades ambientais. A notícia passou rápido. Manchetes explodiram. Projeto Verde Vida suspenso. Inês ficou atônita ao ver a capa. Investidores telefonavam em pânico. Funcionários murmuravam. E na televisão, Miguel sorria com arrogância. Avisei que seria um fracasso. Na reunião de emergência,
Alejandro falou firme diante da equipe inteira. Não é o fim, é apenas o começo da luta. Eles querem nos assustar, mas não vamos recuar. Inês o observava, o coração dividido entre medo e admiração. Sabia, aquilo já não era apenas um projeto, mas uma batalha pelo futuro de Lisboa. O mapa do projeto estendido sobre a mesa, engenheiros, advogados e consultores em volta. Alejandro apoiou as mãos na mesa, voz grave. Eles acham que podem parar-nos com burocracia, mas nós temos algo que eles não têm: transparência. Vamos mostrar cada documento, cada estudo, cada assinatura. E se for preciso, levaremos este caso à imprensa internacional. Não vão calar-nos. Inês percebeu a serenidade que ele transmitia, apesar das olheiras de noites mal dormidas. O peito dela doeu. Após a reunião, ele a levou à varanda de onde se via o Tejo iluminado. Eles vão atacar cada vez mais forte. E sei que tu és o alvo preferido. Ele a mordeu os lábios. Já sinto isso. Todos os dias recebo mensagens de ódio. Às vezes penso, se não fosse eu, tudo seria mais fácil para ti. Alejandro girou o corpo e segurou firme os ombros dela, os olhos ardendo. Nunca mais digas isso. Não quero um projeto sem ti. Não quero uma vida sem ti. Se tivesse de escolher, escolheria-te 1000 vezes. As lágrimas de Inês caíram não de medo, mas pelo peso daquela entrega. Abraçou-o forte e sussurrou: então vamos lutar, juntos. A contraofensiva começou. O Vega Group abriu um portal público com todos os documentos ambientais, acessíveis a qualquer cidadão. A imprensa internacional repercutiu. Especialistas independentes confirmaram. O Verde Vida superava até os padrões europeus de sustentabilidade. A opinião pública virou. Milhares de estudantes de arquitetura e ativistas ambientais ocuparam as ruas com cartazes. Lisboa Verde Futuro. Inês somos todos nós. Ho! Na Praça do Rócio, diante da multidão gritando seu nome, Inês ficou atônita. Nunca imaginara que ideias rascunhadas em seu pequeno quarto pudessem incendiar uma cidade. Alejandro apertou sua mão e murmurou: vês? Não estamos sozinhos. Mas os adversários não cederam. Numa noite, ao deixar o escritório, Inês percebeu pelo retrovisor. Um sedã preto a seguia de perto, faróis ofuscantes. O coração disparou. As mãos tremiam no volante. Na curva deserta, o carro a fechou. O pânico tomou conta e, nesse instante, o celular tocou. Alejandro. Inês, onde estás? Eles estão atrás de mim, arfou. Ouve-me. Mantém-me calma. Diz-me a rua. Minutos depois, o carro de Alejandro surgiu de outra rua, bloqueando a passagem. O sedã freou bruscamente e fugiu. Ele correu, abriu a porta dela e a puxou para os braços. Meu Deus! Podias ter morrido, murmurou, a voz trêmula pela primeira vez. Inês o abraçou, ainda tremendo. Então compreendeu. Não era apenas guerra política ou econômica. Lutavam contra homens dispostos a destruir vidas. Naquela noite, no apartamento dele, ficaram em silêncio por muito tempo, até que Inês sussurrou: tenho medo, não por mim, mas por ti, por nós. Alejandro entrelaçou os dedos aos dela e respondeu com firmeza: o medo é deles, não nosso. Eles têm medo do futuro que representamos, e é por isso que precisamos continuar, não só como parceiros de projeto, mas como algo maior. Zero. Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando na penumbra. Como o quê? Ele inclinou-se, beijou-a profundamente e murmurou: como duas pessoas que decidiram construir o futuro juntas, seja qual for o preço. E nesse instante Inês soube. O amor deles tinha atravessado a provação mais dura. Já não era apenas paixão, era compromisso, uma promessa entrelaçada ao destino de toda uma cidade. O verão se estendia sobre Lisboa, o sol brilhante refletindo nas águas cintilantes do Tejo. No canteiro de obras do Verde Vida, o barulho das máquinas, dos engenheiros e operários, se misturava como um formigueiro gigante em movimento. Os primeiros blocos começavam a erguer-se, pintados de branco puro, enquanto as estruturas metálicas para os jardins verticais já estavam de pé. Um sonho que antes fora alvo de risos agora ganhava forma. Inês estava no andaime, capacete cobrindo parte do rosto,
o vento bagunçando seus cabelos. Olhou para o terreno imenso, o coração dividido entre deslumbramento e emoção. Meses antes, tudo parecia perdido sob acusações falsas. Mas agora, as primeiras paredes já estavam cobertas de verde, e a água do sistema de reaproveitamento corria suave, como um sussurro de vida nova. Alejandro aproximou-se, mangas da camisa arregaçadas, sapatos sujos de pó. Longe da imagem do CEO, impecável da televisão, parecia mais um trabalhador do canteiro. Tocando de leve o ombro dela, sorriu. Lembra-se quando disseram que isto era impossível? Lembro. E lembro-me de ti dizendo que tínhamos perdido tudo. Ela respondeu, com os olhos marejados. E eu lembro-me de ti a dizer que lutaríamos. Estava certo. Ficaram em silêncio, contemplando juntos aquele nascimento como se fosse um filho deles. À medida que a inauguração se aproximava, a pressão crescia. O lobby dos magnatas, mesmo derrotado na opinião pública, ainda tinha poder político. Um deputado exigiu a suspensão do projeto, alegando falta de segurança estrutural. As manchetes voltaram a estourar, espalhando dúvida. O coração de Inês afundou. Temia que tudo desmoronasse de novo. Na reunião de emergência, levantou-se, voz trêmula, mas firme. Se querem nos parar, terão de vir aqui e ver com os próprios olhos. Quero jornalistas, políticos, todos aqui no terreno, que vejam cada parede, cada jardim, cada painel solar em conformidade com as normas. Alejandro sorriu orgulhoso e assentiu. É isso. Vamos abrir as portas. Transparência é a nossa arma. No dia seguinte, a comitiva chegou sob o sol escaldante. Caminharam pelos blocos, tocaram nas paredes, verificaram relatórios. Inês liderava, explicando cada detalhe. Ventilação natural, painéis solares nos telhados, jardins comunitários. Quando um repórter perguntou, e se ainda houver dúvidas? Inês ergueu o queixo e respondeu, então podem viver aqui comigo, porque acredito tanto neste lugar que estaria disposta a fazer-lo minha casa. A frase correu os jornais. A arquiteta do Verde Vida diz que viveria no próprio projeto. A opinião pública voltou-se definitivamente a favor. Naquela noite, já no apartamento alto com vista para Lisboa, Inês estava pensativa no sofá. Alejandro sentou-se ao lado. Em que pensas? Penso que a luta nunca acaba. Sempre haverá alguém contra nós. Ele segurou sua mão, olhar profundo. Talvez, mas se estivermos juntos, não importa quantas batalhas venham. Quero mais que um projeto contigo, Inês. Quero uma vida. O coração dela disparou. Alejandro prosseguiu, devagar. Quando isto terminar, quero criar algo novo contigo. Não apenas edifícios, mas uma empresa nossa, onde nossas ideias cresçam livres. Quero que sejas minha sócia, e se o coração permitir, minha companheira de vida. As lágrimas correram antes da resposta. Ela simplesmente se lançou em seus braços, sussurrando. Sim, juntos. O dia da inauguração amanheceu sob um sol dourado. O bairro novo reluzia verde e fresco. Paredes cobertas de trepadeiras, varandas cheias de buganvílias roxas, caminhos de pedra brilhando à luz. O som lembrava o sussurro de uma cidade nova, onde natureza e pessoas viviam lado a lado. A praça central estava lotada. Jornalistas, câmeras, futuros moradores com olhos cheios de esperança. No alto, a faixa tremulava. Verde Vida, Lisboa do futuro. M. Atrás do palco, Inês respirava fundo, coração disparado. Vestia um simples vestido verde-oliva, cabelos soltos. Hoje, não era apenas arquiteta. Era o rosto de um sonho. Alejandro ajustou o microfone dela, sussurrando. Lembra-te, não precisas provar mais nada. Só fala o que sentes. Ela entrou no palco sob aplausos. Viu rostos brilhando e, ao fundo, Miguel olhos carregados de sombra, mas não tremeu. Quando comecei este projeto, muitos disseram que era utopia. Mas utopia é apenas o futuro antes de nascer. Hoje, esse futuro está aqui, diante de nós. O Verde Vida não é meu, nem do Sr. Vega. É de Lisboa, de cada criança que vai brincar nestes jardins, de cada família que vai plantar nestas hortas, de cada pessoa que acredita que podemos viver melhor. As palavras ecoaram pelo país inteiro, transmitidas ao vivo. Houve lágrimas na plateia. E quando terminou,
O aplauso foi como ondas quebrando. Alejandro juntou-se a ela, tesoura em mãos. Juntos cortaram a fita vermelha. Explodiram vivas, chuva de confetes, crianças correndo pelo jardim, gargalhando. Inês chorava, mas de felicidade. Alejandro pousou a mão em suas costas e murmurou: "Conseguiste, fizeste história." À noite, quando o bairro estava em silêncio, voltaram ao verde vida. Caminharam sob as árvores recém-plantadas, luzes douradas iluminando as ruas novas. Diante de uma casa modelo, Inês parou, olhando a varanda coberta de buganvílias. "Eu moraria aqui", disse baixinho. Alejandro sorriu, tirou uma pequena chave do bolso e entregou a ela. "Então mora, porque este é o nosso começo." Ela ficou atônita, alternando o olhar entre a chave e ele. "Nossa, sim." Ele segurou sua mão. "Quero que esta seja a primeira casa não só do projeto, mas da nossa vida juntos, como parceiros, sócios e algo mais." O coração dela explodiu. Abraçou-o forte, sussurrando entre lágrimas: "Shim, mil vezes Shim." Sob as luzes quentes, no bairro verde que criaram, eles se beijaram, não mais escondidos, não mais com medo, um beijo como promessa para o futuro. Lá fora, Lisboa seguia barulhenta, mas no verde vida reinava a paz de um novo começo, uma história de amor que resistira a todas as tempestades para se tornar fundação de uma cidade mais verde e de uma vida compartilhada cheia de esperança.